Um livro, 66 capítulos. Uma mensagem que ecoa através dos séculos, tão relevante hoje quanto há mais de 2.700 anos. Não é uma coleção de contos de fadas edificantes. Não é um manual de moralidade suave e consoladora. É um relato visceral, uma dissecação impiedosa da condição humana diante da santidade absoluta. E a visão que ele apresenta, em sua totalidade, é profundamente aterradora. Por quê? Porque o livro de Isaías não é, em sua essência, um conforto para os complacentes. É um espelho colocado diante da alma de uma nação e da alma de cada um de nós. E o reflexo que devolve pode ser a coisa mais chocante que você já contemplou. Não se trata de fantasmas ou demônios, mas de uma realidade divina tão avassaladora que desmonta toda a nossa pretensão e autojustiça. Hoje, vamos adentrar as profundezas do que muitos estudiosos, teólogos e crentes consideram o livro mais teologicamente denso, profeticamente assustador e redentivamente poderoso de toda a Bíblia. Prepare-se, a revelação pode chocar você. Histórica. Parte 1. O contexto do terror. Prosperidade, podridão e um encontro traumático. Para compreender a natureza única do terror em Isaías, precisamos voltar ao século 8 a.C. O cenário é o reino de Judá, sob os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. É um período de relativa estabilidade e até prosperidade, mas é uma prosperidade podre por dentro. A sociedade está cindida, injustiça social gritante, corrupção nos tribunais, exploração dos pobres. A religiosidade, no entanto, está em pleno funcionamento. O templo em Jerusalém fervilha com atividades, sacrifícios são oferecidos regularmente, festas são celebradas. É uma religiosidade barulhenta, ritualística e profundamente hipócrita. O povo joga o jogo sagrado, achando que Deus está necessariamente do seu lado, um talismã cósmico a ser manipulado por meio de cerimônias vazias. E então, no meio dessa festa da hipocrisia coletiva, um homem é chamado. Seu nome é Isaías, que significa o Senhor salva. E sua inauguração profética, registrada no capítulo 6, não é um discurso motivacional ou uma chamada suave, é um trauma cósmico. No ano da morte do rei Uzias, um momento de instabilidade política, Isaías vê. Ele tem uma visão que o marcará para sempre. Vê o Senhor assentado num trono, alto e exaltado. As orlas de seu manto enchiam o templo. Ao seu redor, serafins, seres flamejantes, cobrem o rosto e os pés. Um detalhe crucial: nem essas criaturas celestiais, em sua pureza, suportam a glória plena. E eles clamam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia de sua glória. Qual é a reação de Isaías? Êxtase, alegria, sensação de privilégio? Absolutamente não. É pânico existencial, um terror primordial. Ele grita: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Este é o primeiro e fundamental choque, a primeira peça do quebra-cabeça aterrorizante, a santidade incompreensível de Deus. A santidade divina em Isaías não é um atributo entre outros, é a essência, não é bondade no sentido sentimental ou pureza moral apenas. É uma realidade absoluta, um fogo consumidor, uma alteridade radical tão outra que sua presença, quando realmente percebida, gera apenas um ai. É o reconhecimento instantâneo e brutal de nossa própria contaminação ontológica. O verdadeiro encontro com o divino não começa com um abraço confortante, mas com um diagnóstico terminal: estou perdido. Isaías sente que será desintegrado, dissolvido pela presença da pureza absoluta. Este encontro é o pano de fundo de todo o livro. Tudo o que Isaías dirá a partir daqui, os julgamentos, as condenações, as promessas de salvação, flui dessa realidade primordial. Um Deus santo, infinitamente separado do mal, lidando com um mundo e um povo visceralmente contaminado.
O terror começa aqui, no abismo intransponível entre a santidade e a humanidade caída. Parte 2. O terror do julgamento implacável, a voz da santidade ofendida. Armado com essa visão e purificado por uma brasa do altar, um gesto de graça que vem antes de seu chamado, Isaías se torna a voz da santidade ofendida. E Deus, através dele, não sussurra advertências educadas, grita. Seus oráculos são aterradores em sua precisão, alcance e veemência poética. Ele se volta para o próprio povo da aliança, Judá e Jerusalém, e os chama de Sodoma e Gomorra. Pause e reflita nisso por um momento. A cidade de Davi, o local do templo, o centro do culto a Yahvé, é comparada a cidades que se tornaram sinônimo de depravação total e de aniquilação divina por fogo e enxofre. Essa não é uma crítica política, é um veredito teológico devastador. Os julgamentos que ele profetiza não são percebidos como simples desastres geopolíticos, mas como uma mão disciplinadora do próprio Deus. Quando fala da invasão assíria, o império notório por sua crueldade extrema, ele declara: "Ai da Assíria, vara da minha ira." O instrumento de terror do mundo antigo, descrito assustadoramente como apenas um instrumento na mão soberana de Deus. Isso amplia o terror. Não se trata de um inimigo cruel, mas da soberania divina usando até mesmo as forças do mal e da arrogância humana para cumprir seus propósitos de justiça. Mas o julgamento em Isaías não é apenas militar ou político, é cósmico, social e integral. Percorra os capítulos e você encontrará assustadoramente contra a arrogância e o orgulho humano. O dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o orgulho e altivez, e tudo que se exalta, e todos serão humilhados. Reis, guerreiros, mercadores, idólatras, todos serão nivelados. Contra a injustiça e a exploração econômica. Ai dos que ajuntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo, até que não haja mais lugar para ninguém e vocês fiquem sozinhos no meio da terra. É um grito profético contra a ganância que gera iniquidade. Contra a religião vazia e ritualística. Para que me serve a multidão de seus sacrifícios? Não suporto a iniquidade associada às festas sagradas. Quando vocês estendem as mãos em oração, escondo os meus olhos de vocês. Quando multiplicam suas orações, eu não as escuto. Suas mãos estão cheias de sangue. Aqui, o terror é para o religioso profissional, para quem acha que Deus pode ser comprado com cerimônias. Contra nações inteiras, Babilônia, Moabe, Damasco, Egito, Tiro. Uma a uma, elas são alvos de oráculos poéticos e devastadores. Isaías 13:23, mostrando que o julgamento de Deus é universal. O ápice do julgamento cósmico, o capítulo 24, pinta um quadro de devastação planetária. A Terra será completamente devastada e totalmente saqueada, pois o Senhor é quem proferiu esta palavra. A Terra branteia e murcha. A Terra adide murcha, pois transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. É o sistema imunológico da criação reagindo a uma infecção terminal chamada pecado. E ninguém escapa, nem o povo escolhido. Essa é a mensagem que choca. A graça da eleição não anula a justiça. Pelo contrário, traz uma responsabilidade maior e, portanto, um julgamento mais severo, quando essa aliança é tratada com desprezo. Parte 3. O terror mais profundo e paradoxal. A solução radical de Deus. Agora, chegamos ao cerne da questão. O que torna Isaías singularmente terrorizante não são as vívidas descrições de guerra, fome e desolação. São assustadoras, sim, mas outras partes da Bíblia também as têm. O cerne do terror isaiano é a solução radical, inimaginável e paradoxal que o próprio Deus propõe para o impasse descrito. O povo de Judá, em sua cegueira, esperava um Messias político, um novo Davi que os levasse à vitória militar, esmagasse seus opressores e restaurasse o esplendor terrestre do reino. Eles esperavam um herói conforme os padrões divinos de poder e glória. O que Isaías profetiza, intercalado entre os oráculos de julgamento, é algo que ninguém na história da religião poderia ter inventado ou desejado. É uma revelação que soa como loucura e escândalo. Ele fala de uma criança que nasceria chamada Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Como esse rei viria? Ele descreve com detalhes que arrepiam uma figura conhecida como o servo sofredor.
especialmente em Isaías 52, 13 a 12. Leia essas palavras lentamente e sinta seu peso aterrador. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isto é o Cordeiro de Deus. Esta é a revelação que pode chocar você. A lógica divina revelada aqui é de uma profundidade aterrorizante. O julgamento terrível, justo e inevitável que todos nós merecemos por nossa rebeldia e impureza não será simplesmente ignorado ou cancelado. A santidade de Deus não permite isso. Em vez disso, será absorvido, sofrido, expiado por um substituto voluntário e inocente. O ai de desespero que Isaías gritou no capítulo 6 ao se ver diante da santidade é de alguma forma transferido para este servo no capítulo 53. A justiça que deveria cair sobre nós cai sobre ele. A paz que não poderíamos conquistar é comprada por suas feridas. Isso é infinitamente mais aterrorizante do que um dilúvio universal, porque um dilúvio é um julgamento externo. Esta revelação é íntima, pessoal e custosa. Ela nos diz, de forma inequívoca, que o preço do nosso resgate foi a morte violenta do próprio resgatador. A justiça foi satisfeita de uma forma tão horrível, tão gloriosa e tão amorosa, que destrói de uma vez por todas qualquer noção de que somos basicamente bons ou que podemos negociar com Deus com base em nossos próprios méritos. Esta solução nos coloca de joelhos. Ou rejeitamos essa ideia como a mais absurda das loucuras, ou a aceitamos como um tremor de gratidão, humildade e adoração que dura a vida toda. Não há meio termo. É aqui que a imagem completa e assustadoramente bela emerge. O Santo de Israel, aquele cuja glória enche a terra e diante de quem os serafins cobrem o rosto, é também o Salvador que se humilha, é traspassado e esmagado por amor. A mão que brande a espada da justiça, como em Isaías 34 e 63, é a mesma mão que é cravada na cruz por causa de nossa injustiça. Este paradoxo é o coração do Evangelho e, simultaneamente, a coisa mais assustadora que a mente humana pode contemplar. Então, por que Isaías é o livro mais terrível da Bíblia? Porque ele é o mais honesto. Ele não oferece ilusões consoladoras. Ele rasga o véu da religiosidade superficial e nos coloca face a face com a realidade suprema. Um Deus de fogo sagrado que, em seu amor incompreensível e aterrador, escolheu ser consumido por esse mesmo fogo em nosso lugar. É um terror que destrói para depois reconstruir. É um choque elétrico divino que desperta o coração da sua letargia espiritual. É uma revelação que, se aceita, não produz um medo servil e paralisante, mas um temor do Senhor. Um temor reverente, cheio de admiração, amor e profunda gratidão, que a Bíblia chama de o princípio da sabedoria. Se você leu até aqui, é porque algo em seu espírito foi atraído por esta profundidade, por esta verdade que não se importa com nossos sentimentos frágeis. Não fuja desse sentimento de desconforto sagrado. Explore-o, mergulhe nele. Pegue uma Bíblia. Abra no livro de Isaías
Leia o capítulo 6. Deixe-se impactar pela visão. Depois, vai até o capítulo 53 e contemple a solução. Então, leia o livro inteiro, percebendo como julgamento e graça, condenação e consolo, santidade e misericórdia estão entrelaçados em uma tapeçaria majestosa e aterrorizante. No final das contas, o livro de Isaías não é um terror que paralisa, é um alarme de incêndio cósmico que soou há 2.700 anos e que ainda hoje ecoa com urgência, gritando para uma humanidade sonâmbula e autossuficiente: eis o seu Deus. Isaías 49. A questão que permanece ecoando desde os dias do profeta até os nossos ouvidos modernos é: o que você fará com ele?